Bem-vindos ao Play the Game, aqui é o Pena e no Review dos Ocultos de hoje eu trago Dandara Trials of Fear, um Metroidvania com uma pegada diferente. Desenvolvido pelo estúdio brasileiro Longhead House e publicado pela Raw Fear, é o primeiro jogo da empresa lançado fora dos smartphones e outros projetos curtos. Ele usa bastante referência ao conteúdo brasileiro, como a própria Dandara, que é baseado na escrava de mesmo nome do período colonial que lutava por liberdade junto com seu esposo zumbi de Palmares, além de outras referências artísticas no meio do jogo. Mas sem mais delongas, vamos explorar esse mundo totalmente sem direção. O jogo se passa no mundo conhecido como Sol, que é o aglomerado de seres nascidos da criatividade humana que está à beira do colapso, enquanto Elder está expandindo sua fortaleza dourada isolando os habitantes desse mundo. Nesse cenário controlamos Dandara, que nasce no berço da criação e seguindo os mesmos passos de quem ela foi baseada, luta pela liberdade do povo desse mundo enquanto desvenda certos segredos escondidos nos lugares mais sombrios. Sendo um Metroidvania, já dá pra saber que você vai precisar achar diversas habilidades para só assim conseguir avançar certos pontos do jogo. Ele tem forte influência dos jogos da série Castlevania, Metroid e Dark Souls, todos devidamente referenciados na campanha, mas ele tem sua identidade própria também. O movimento do jogo é feito pulando em certos pontos do mapa e o conceito de gravidade e direção ficam meio perdidos aqui, já que direto a câmera muda, não dando para saber mais o que é norte e sul, o que acaba confundindo um pouco o jogador no começo até se acostumar. Os ataques aqui são feitos a partir de tiros de energia e conforme você avança nele, vai aprendendo novas técnicas de ataque que também são utilizadas tanto para o combate como para destruir certos obstáculos. Claro que temos vários puzzles, muitos deles de raciocínio e reflexos rápidos, nada surreal, mas tem uns que vão fazer você quebrar bem a cabeça. Também tem um conceito de evolução aqui, conforme você derrota os monstros e explora o mundo, encontra pedras de sal que são usadas para melhorar as características da personagem. Mas como o jogo tem influência da série Souls, caso você morra, precisa retornar aonde morreu para recuperar elas, ou perde tudo se morrer de novo sem ter alcançado. Como já era desesperado no estúdio brasileiro, o jogo tem os textos em português do Brasil, além do português de Portugal, inglês, japonês, alemão, espanhol, francês, italiano, russo, chinês e coreano. O jogo base é feito todo em 2D usando pixel art, muito bem detalhados, tanto nos inimigos como nas diversas áreas que você percorre no jogo, e tem uma grande variação. Durante o jogo você encontra algumas referências a artes do mundo, além das referências de outros jogos e até mesmo o criador das músicas de Dandara. Vale a pena explorar o mundo para encontrar esses detalhes. As músicas do jogo ficaram muito boas, varia bastante entre as mais calmas e as agitadas, principalmente durante os chefes, aqui escolheram umas que te deixam no ritmo para as batalhas. Infelizmente não temos nenhuma dublagem, mas isso não afeta profundamente a experiência, já que mesmo com uma história relativamente interessante, não é toda hora que temos conversas no jogo, e cada personagem tem um barulho diferente quando está aparecendo o seu texto na tela. Como as músicas do jogo estão no Spotify, na descrição tem um link para o álbum, dá uma conferida lá depois de terminar o vídeo. O jogo foi lançado em fevereiro de 2018, saindo para o PC, Play 4, Nintendo Switch, Xbox One, Android e iOS, todos na mídia digital. Na descrição eu vou deixar o link para a compra do jogo nas plataformas disponíveis. Em 2020, o jogo recebeu a DLC gratuita Trials of Fear, que além de melhorar diversas mecânicas baseadas no feedback dos jogadores, adicionaram áreas, habilidades, inimigos e músicas novas, além de um chefe final extra, que diga de passagem, é bem apelão. A exploração desse novo conteúdo é bem interessante, além de mostrar certos detalhes que ficaram fora do jogo base, mas que já estavam planejados para sair. O jogo não é muito complicado depois que você pega o jeito dele, e a lista de conquistas não é muito grande, mas não significa que é fácil.
Para essa review foi utilizada a versão da Epic Games, que não tem conquistas, então não peguei nenhuma delas, mas em base do que foi jogado, dá para dizer que as mais difíceis são carregar mais de 20 mil pedras de sal com você, fechar o jogo em menos de 1 hora e 17 minutos, fechar o jogo após encontrar todos os baús e salas do jogo, e para o conteúdo da DLC, derrotar o novo chefe final. Em resumo, Dandara é um Metroidvania que tem uma ideia diferente para o gênero e uma exploração bem interessante, além de músicas e artes muito boas. Só precisa se acostumar com como o jogo funciona, já que dá para ficar bem perdido com essa mecânica. E aí, preparados para liberar os habitantes do mundo de Sol? Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!